reunião da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao PL 4567 de 2016 do Senado Federal e seus apensados. Encontram-se à disposição dos membros próprias da ata da sexta reunião realizada em 26 de abril de 2016. Renunciar a necessidade da leitura referida da ata, não havendo manifestação de necessidade de dispensar a leitura da ata. O deputado David Moraes. Em discussão, não há nenhuma discutível em votação. O deputado se aprova com a discussão aprovada. Em audiência pública, essa audiência pública atende aos requerimentos dos deputados Marcos Filho, Otávio Leite, José Carlos Avelino, David Moraes e Everton Rocha. Para iniciarmos, convido a compor a mesa os senhores Guilherme Estrela, a quem tenho o prazer de ver aqui depois de quase 10 anos, ex-diretor da área de exploração e produção da Petrobras e geólogo, Luiz Eduardo Duque, assessor de diretoria e professor da Escola de Química da UFRJ, Felipe Coutinho, presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, da IPET, Jorge Marcos de Toledo Camargo, presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás Combustíveis e PT, Antônio Guimarães, secretário executivo do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás Combustíveis e PT, Edmar Luiz Facundo Gaúcho, professor do Instituto de Economia da UFRJ. Esclareço aos palestrantes que cada um disporá de 20 minutos na primeira parte. Os parlamentares e os seus expositores, essa sessão está sendo transmitida ao vivo na internet, sendo gravada para posterior transcrição. Por isso, nós solicitamos a fala do microfone, sendo que o microfone é avulso, para que seja mais importante falar através deles. Os deputados interessados em interpelar os palestrantes deverão inscrever-se previamente na mesa de apoio da Secretaria. As perguntas serão feitas ao final das palestras e deverão restringir-se ao assunto das exposições formuladas no prazo de 3 minutos, dispondo os palestrantes igual tempo para respostas. Aos deputados são facultados a réplica e a réplica sobre o resultado feitos desses esclarecimentos darão início à audiência. Nossa intenção é seguir o fluxo do chamamento à mesa. Está bom para todos? Está bom para nós. Então, cedo a palavra por 20 minutos ao ex-diretor Guilherme Estrela, da área de exploração e produção da Petrobras e geólogo. A palavra do Estrela. Bom dia a todas e todos. Agradeço o convite de participar dessa audiência pública. Tal a importância do tema que já ser discutido nessa sessão. Eu tomei nota de alguns pontos aqui que pretendo tocar e vou começar por um ponto que eu considero o inicial. Muitos têm falado que a era do petróleo está acabando. O petróleo, pelas suas características de utilização alegadamente poluente, que esteja influenciando na mudança do clima global. Isso trata de uma verdade científica, mas não na dimensão que se propaga. Existem estudos da Universidade de São Paulo e da Universidade de Campinas, professores, que demonstram, de fato, que é muito conhecido na área das geociências. A Terra está esquentando, o planeta está esquentando. A última glaciação ocorreu há 1 milhão de anos e de lá para cá o clima da Terra, a temperatura média global está esquentando e nos últimos 200 anos mais aceleradamente estava acelerado.
É certo que a Revolução Industrial, com a utilização do carvão em larga escala de petróleo, elevou essa taxa de crescimento da temperatura terrestre, mas em percentual muito pequeno. Nós estamos efetivamente passando por um período de aquecimento global natural. As entidades que estudam a evolução da matriz energética durante o século XXI mostram, sem exceção, que petróleo e gás natural, inclusive carvão, mas não vamos tratar do carvão agora, petróleo e gás natural continuarão a constituir as partes principais do consumo energético pela humanidade ao longo das próximas décadas. Não há no horizonte científica e tecnologicamente desenhado uma situação em que esses dois energéticos principais sejam substituídos de uma forma minimamente acelerada. Isso certamente vai acontecer, mas em décadas que não estão ainda nos nossos horizontes. Outra coisa importante, o Brasil é uma nossa matriz energética, é uma matriz bastante equilibrada, com a hidroeletricidade, como todos nós sabemos, comparecendo de uma forma bastante efetiva, mas ainda assim petróleo e gás natural continuarão a ter, segundo as previsões da EPE, uma participação também bastante importante na nossa matriz energética. Outra coisa interessante que se tenho que tocar é o seguinte: as águas profundas constituem a faixa exploratória para petróleo oceânica de fronteira. Quer dizer, nós, a partir de 2.000 metros, 2.000 e poucos metros de profundidade de água, de lámina d'água, nós entramos já no sopé do talude continental, e isso vai até 3.000 metros. A partir de 3.000 metros não há mais bacias geológicas que produzam, sejam, na sua história geológica, possível, tenham essa capacidade de gerar petróleo. Então, a humanidade está lidando com esse fato. Quer dizer, o petróleo e gás natural continuarão a ser um insumo fundamental para o desenvolvimento das nações e para o padrão de vida da humanidade, das pessoas. Isso é um parâmetro, o dispêndio de energia per capita é um parâmetro de medição da qualidade de vida das pessoas, e com esse agravante em termos geológicos de que a faixa de águas ultraprofundas é a última fronteira exploratória. Não há mais, a partir de Shell, ultimamente investiu, fala-se, em alguns bilhões de dólares no Ártico, que são águas rasas ainda, ou águas não tão profundas, e com insucesso absoluto. Outra coisa importante está nesse contexto também é a taxa de sucesso dos poços exploratórios. Quer dizer, nós continuamos numa taxa de sucesso, quer dizer, quantos poços são necessários serem perfurados para se descobrir uma acumulação comercial de petróleo. Está entre 8 e 10, continua nesse patamar, não mudou muito. De poços pioneiros exploratórios. Então, a humanidade se defronta com um desafio durante essas próximas décadas de manter a produção de petróleo. E a Agência Internacional de Energia também prevê que os 90 milhões de barris diários que consumimos atualmente, nós vamos aí para 100 milhões nas próximas décadas. Quer dizer, o petróleo não sai da pauta de energia. Bem, importante também apresentar que, com a descoberta do óleo e do gás nos Estados Unidos e nas próprias rochas geradoras, houve um impacto muito positivo na produção americana, mas o governo norte-americano não levantou a proibição de exportação de petróleo. Então, quer dizer, os Estados Unidos estão numa posição um pouco menos desconfortável do que estava há 20 anos atrás, né? A produção do óleo de folheiro, de gás de folheiro, declina, uma série de problemas, né? Então, estão perdendo na base de 400 a 500 mil barris por dia por ano, e o governo americano, os estados da costa, principalmente o estado da costa oeste, queriam exportar petróleo, e o governo americano não permite, não revogou a lei
que proíbe a exportação de petróleo americano. Quer dizer, o governo americano está atuando estrategicamente. As reservas americanas têm que ser guardadas para o consumo interno e a longo prazo. Isso é uma coisa importante, né? Que sinaliza que países que têm a estratégia nacional como sua principal coluna de gestão dos seus interesses nacionais continuam a manter o petróleo como um bem estratégico indiscutível. Muito bem. Para o Brasil é importante porque, dando uma vista de olhos no nosso processo de industrialização, quer dizer, o desenvolvimento industrial brasileiro é chamado ultra tardio. Por quê? Porque começou com a Revolução Industrial, todos nós, estou dizendo uma coisa que todo mundo sabe, não estou sendo profissional, nem posso ser, é o seguinte, nós, por causa do carvão, foi a abundância de carvão, foi a abundância de um energético que provocou a Revolução Industrial. Não é mesmo? A engenharia de transformação da energia em esforço mecânico, de trabalho mecânico, essa foi a Revolução Industrial inglesa. Por causa do carvão, na Alemanha a mesma coisa, na França, a Europa se beneficiou da disponibilidade abundante de energia. Nos Estados Unidos também, né? E o Brasil não tem carvão. Nós não tínhamos esse energético. Né? Nós continuamos com uma matriz energética, com um insumo energético básico absolutamente medieval, até o final do século XIX, quando surgiu a eletricidade nos Estados Unidos, o petróleo foi descoberto nos Estados Unidos, na metade do século XIX, isso explodiu o desenvolvimento industrial norte-americano, e atrás do desenvolvimento industrial vem o desenvolvimento científico e tecnológico, né? E através do desenvolvimento científico e tecnológico vem atrás, como decorrência imediata, o protagonismo geopolítico mundial. Foi isso que aconteceu nos Estados Unidos. Ao descobrirem petróleo, os Estados Unidos imediatamente, como a Inglaterra e a Alemanha construíram seus impérios coloniais durante o século XIX, a partir do carvão mineral, os Estados Unidos, com o petróleo, expandiu também conquistou as Filipinas, Guam, na guerra hispano-americana, Cuba. Então, a energia está na base do desenvolvimento e mesmo como eu disse, da projeção geopolítica mundial das nações. Muito bem. E o Brasil não tinha petróleo. Passamos do século XIX inteiro sem energia. No final do século XIX, inauguramos as primeiras termoelétricas, hidrelétricas. Já a hidroeletricidade brasileira, aproveitando o potencial aqui da Serra do Mar, e mesmo de São Francisco, lá no Nordeste, a hidroeletricidade brasileira baseada em tecnologia estrangeira, tudo estrangeiro. Eu sou carioca, mas o gás de iluminação do Rio de Janeiro no final do século XIX era fabricado ali no gasômetro do Rio de Janeiro. E a gente passava, eu criança passava por aqui, sentia o cheiro, era um cheiro insuportável. Era carvão inglês, transformado em gás por tecnologia inglesa. Quer dizer, nós já começamos um processo industrial absolutamente primitivo, com energético importado e tecnologia importada. Passamos todo o século, praticamente todo o século XX, sem uma oferta importante de energia, até que construiu uma década de 60, 70, 80, a construção das grandes hidrelétricas brasileiras, para aí nós, efetivamente, segundo aqueles que estudam o problema, iniciar um processo de desenvolvimento industrial ultra tardio, mas sempre dependendo de petróleo importado. A eletricidade é fundamental, mas não cobre toda a necessidade energética de um país continental como o Brasil. É um país sobre rodas, não é mesmo? Descobrimos, eu digo sempre, que nós não atingimos a autossuficiência em 2006. Nós fomos atingidos pela autossuficiência em 2006 com base na bacia de Campos, né? E logo perdemos, porque houve qualquer avanço na economia nacional, a gente vai passar a consumir muito petróleo. Descobre-se o pré-sal. Então, o pré-sal tem uma importância estratégica para o Brasil, em termos de energia, e diria para o mundo, né? Porque, até uma coisa interessante, descobrimos o pré-sal. Os Estados Unidos reativou a quarta frota do Atlântico Sul.
o pré-sal vem dar ao Brasil a base energética fundamental e de certa forma, altamente ofertante para nós efetivamente construir um plano de industrialização brasileira que não seja, que tenha sustentação a longo prazo, tenha sustentação por décadas ao longo do século XXI. Mais do que isso, o petróleo do pré-sal é altamente rico em gás. Então, também atingiremos uma autossuficiência de gás, não só energético, para a indústria, para o consumo doméstico, né? Mas importantíssimo nesse caso, que o gás de pré-sal é rico em insumos de fertilizantes, para a fabricação de fertilizantes, e nós somos os maiores produtores de alimentos do mundo, mas dos maiores importadores de fertilizantes também. Nós temos também uma dependência de importação do insumo básico para sustentar a longo prazo um agronegócio brasileiro, que é uma das colunas mestras da indústria brasileira. Então o pré-sal tem todos eles, também a petroquímica, a mesma coisa, porque o gás a bacia de Campos é um gás já muito, o óleo a bacia de Campos é um óleo muito maduro, tem pouco gás na bacia de Campos. Então o pré-sal vem dar, assim não, no início do século XXI, a base energética de longo prazo suficiente para que nós nos planejemos no desenvolvimento social, e como disse, atrás do desenvolvimento social vem o desenvolvimento científico, tecnológico, né? E social também, e econômico, claro, que nós necessitamos. Um país desse tamanho que tem uma vocação geopolítica internacional, global, importantíssima, né? Para não sermos mais um mero coadjuvante da cena internacional, e sermos efetivamente um protagonista, né? Com assento no Conselho de Segurança da ONU, enfim, todas essas aspirações absolutamente legítimas de um grande país como é o Brasil. Muito bem. Uma das coisas que eu posso citar aqui, com a Petrobras tendo descoberto o pré-sal, e tem que fazer também uma ressalva, não é uma ressalva, mas abrir um parênteses. A empresa descobriu o pré-sal porque a Petrobras, o pré-sal na verdade, ele é resultado do monopólio estatal. Porque foi no monopólio estatal que nós descobrimos os campos de águas profundas na bacia de Campos, onde cuja produção não havia tecnologia em lugar nenhum do mundo. Mas nós éramos altamente dependentes de petróleo importado, né? E o Centro de Pesquisa, a companhia, desenvolveu tecnologias próprias, porque éramos monopolistas, não podia ter a contribuição de empresas estrangeiras ou outras empresas, né? E nós desenvolvemos a nossa tecnologia. Essa capacitação, a Marcos é colega nosso aí, né, de ofício, Petrobras, participou disso, com a capacidade de explorar o petróleo, descobrir o petróleo no pós-sal, nos deu a competência para construir sistemas petrolíferos, que é o que a exploração se chama, que inclui a definição das rochas geradoras, que nós não sabíamos quais eram as nossas rochas geradoras, né, de construir toda uma competência geológica, de interpretação geológica e tecnologia de engenharia de produção em águas profundas, que foi imediatamente aplicado na descoberta de petróleo das águas ultraprofundas, e com a competência brasileira da empresa de desenvolver essa produção. Outra coisa muito importante é o seguinte: é a experiência que a Petrobras tem em operar em águas profundas e ultraprofundas. Certamente a empresa mais importante do mundo com essa experiência. E isso tem dois resultados absolutamente fundamentais. Primeiro, a segurança operacional, né? Nós nos lembramos do acidente de Macondo, no Golfo do México, que impactou a indústria petrolífera mundial de uma forma enorme, profunda. E a Petrobras, nós produzimos o pré-sal desde 2010, se não me engano, e ninguém com absoluta segurança. Com absoluta segurança. E é a única empresa do mundo que tem a nossa experiência, que tem essa experiência. Para isso, inclusive, ganhamos o prêmio chamado Nobel da Tecnologia de Petróleo Mundial, que é o prêmio da Offshore Technology Conference dos Estados Unidos, né, pelos projetos de desenvolvimento tecnológico dos grandes empreendimentos de engenharia para produzir o pré-sal. Muito bem. Isso tem um reflexo direto no custo. A Petrobras já tem instalado para a bacia de Campos, o pré-sal foi descoberto
numa área contígua à bacia de Campos, onde a Petrobras já tem instalado uma enorme infraestrutura de logística. Isso faz com que a produção do pré-sal seja mais segura e mais rentável, menos custosa. A diretora Solange, numa das suas pronunciamentos, nós estamos produzindo pré-sal a menos de $8,5 o barril. Certamente não tem nenhuma empresa estrangeira que possa produzir esse petróleo pré-sal com esse mesmo custo. Então isso é altamente benéfico para o Brasil como um todo. E no sistema de partilha, os consórcios operadores são ressarcidos com o petróleo, tomando em conta o seu custo operacional também, para pagar os investimentos e custo operacional. E o petróleo produz o pré-sal a menos de $8,5 o barril. Isso é absolutamente extraordinário. Muito bem. A operação única dá ao operador uma situação bastante confortável na decisão de tecnologia, de projetos de engenharia. Isso o operador tem uma posição absolutamente preponderante, porque ele é o responsável principal por tudo isso, né? E na parte de científica, a mesma coisa. O pré-sal foi descoberto em rochas que as geociências mundiais não pouco conheciam, né? Quando no pós-sal nós colocamos um centro de desenvolvimento geocientífico, conhecimento geológico da costa nos Estados Unidos, na Universidade do Texas, em Austin, porque a Universidade Brasileira não tinha ainda uma robustez, uma musculatura científica para enfrentar isso, o pré-sal não. As rochas do pré-sal, nós assinamos um convênio com a Universidade Brasileira, centrada na Unesp, Rio Claro, e hoje o grupo de Rio Claro é o grupo no mundo e que, do seu ponto de vista geocientífico, conhece melhor as rochas do pré-sal. Isso dá também à Petrobras uma competência inegável no gerenciamento dos reservatórios produtores de petróleo, que é fundamental o conhecimento da rocha que produz petróleo. Tem uma vantagem que a Petrobras tem que nenhuma outra empresa tem. Não estou desfazendo nas outras empresas, mas é um fato. Isso é uma constatação de um fato que nós temos com a Petrobras. Muito bem. Uma coisa importante, só para terminar, é o seguinte: dentre as tecnologias, o setor petrolífero tem um espectro muito amplo de desenvolvimento tecnológico, né? Isso vai de conhecimento científico até engenharia e produção de materiais e equipamentos extremamente sofisticados. Importantíssimo. Inclui também tecnologias sensíveis, chamadas tecnologias aplicadas à fabricação de equipamentos para segurança militar. Então, as tecnologias envolvidas, o espectro tecnológico envolvido pelo pré-sal também tem área sensível, para nós muito importante. O pré-sal está a 300 quilômetros da costa. Países são invadidos para serem apropriados de suas reservas petrolíferas. É importante que nós tenhamos uma marinha, principalmente, né, completamente adequada para proteger nossas fronteiras a 300 quilômetros. Então, o pré-sal também engloba essas tecnologias sensíveis muito importantes para o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpe ter ultrapassado.